Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra aqui no canal do Sarai. O tema de hoje é amar o próximo como a si mesmo. Este é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Mas antes de começarmos, gostaria que vocês me acompanhassem numa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Bom, então vamos ler um pouquinho do trecho do Evangelho, do capítulo 11. Os fariseus, tendo sabido que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Essa é a passagem, então, do Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. E ainda tem mais dois mandamentos que estão colocados aqui, né? Fazei ao homem tudo o que queirais que eles vos façam, porque é a lei dos profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que queríeis que eles vos tratassem, né? Está no Evangelho de São Lucas. Então, o Evangelho nos diz: amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter um guia mais seguro a esse respeito, que, tomando por medida, se deve fazer para os outros o que se deseja para si. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdade, a fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem disseções, mas união, concórdia e benevolência mútua. Assim, então, Jesus nos mostra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que resume todas as leis de todos os profetas, que é amar ao nosso próximo como a nós mesmos, a fazer ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, que é o tópico da palestra de hoje. Mas aí vem a pergunta: como nós podemos amar o nosso próximo se nós não sabemos direito o que é amor? Como amar o outro, né, como a si mesmo, se nós ainda muitas vezes não nos amamos? Então, essas questões precisam ser respondidas antes que nós consigamos, então, aplicar o princípio que Jesus veio nos ensinar. Nós temos, então, um roteiro, né? Podemos colocar como se fosse um roteiro a ser seguido. O primeiro passo é diferenciar o que seja o amor daquele amor que é o amor egoísta, que é o amor que controla, que é o amor que teme. O segundo passo é aprender o auto-amor. E o terceiro passo é aplicar o amor que nós adquirimos no convívio com o nosso próximo, né? O próprio auto-amor que adquirimos com o convívio com o nosso próximo. Esse é um roteiro que nós veremos então na palestra de hoje. E nós vamos começar com esse primeiro tópico: diferenciar o amor do egoísmo e do controle. Para isso, nós vamos ler então uma passagem do livro Fala Preto Velho, da editora Dufour,
que foi escrito então pelo Pai João de Angola, através do médium Vanderlei de Oliveira. Ele vai contar para nós uma história, que eu vou ler aqui para vocês um pedacinho dela, né? E ele vai começar então com essa afirmação, né? Que uma das maiores ilusões do amor é sonhar o sonho dos outros, sonhar pelas pessoas que nós amamos. Isso vai criar uma rede de energias e vibrações nas quais nos prendemos sem chance de sair. Querer que a vida e as pessoas fossem como nós gostaríamos ou desejaríamos que fossem, né? Então, nós amamos dessa maneira, e para exemplificar o que seria esse amor, né, egoísta, esse amor de controle, eu vou ler então esse pedacinho aqui, que é o capítulo 12, Estou Descobrindo que Não Sou Deus, do livro, então, Fala Preto Velho. Então, como é grande, eu vou ler alguns pedacinhos da história, só para a gente entender esse amor de controle, tá? No Hospital Esperança, chegou a filha Teresa, que morreu aos 65 anos de idade. Ela foi para a ala de tratamento de depressão por orientação do seu protetor espiritual. Bom, para quem não sabe, o Hospital Esperança é uma instituição que existe no plano espiritual e que, assim como na Terra, ele também trabalha, né, recolhendo as pessoas que têm alguma dificuldade, que têm problemas como depressão, que chegam ao plano espiritual doentes, né? Então, eles passam por esse hospital e são tratados. Então, continuando a história. Depois de uma longa temporada, fui visitá-la, o pai João, né? Ela estava trabalhando nos jardins do hospital, cuidando dos lírios do seu Eurípides Bazanufo. Bom dia, minha filha Teresa. Bom dia, meu senhor. Pode me chamar de pai João. Ah, já ouvi falar do senhor aqui no hospital, pai João. Oh, muito bem. Gostaria de fazer algumas perguntas para enviar a sua história para a Terra. Mesmo, pai João? Mas o que há de tão interessante na minha história? Toda história, minha filha, de todo filho de Deus é uma página divina que ensina e abre os olhos da mente para novas experiências. Mas o que o senhor quer saber? Fale das etapas do seu tratamento desde que chegou aqui. Então Teresa vai dizer: Pois bem, logo que cheguei ao hospital, minha primeira curiosidade foi saber quando poderia visitar a minha família. Eu tinha 5 filhos, um marido, minha mãe com 80 anos e meus animaizinhos de estimação. Então o enfermeiro e o médico que cuidaram de mim me encaminharam ao setor de avaliação para verificar a minha petição. Chegando lá, houve um diálogo entre mim e a Dulcineia, a terapeuta especializada em adaptação de recentes encarnados. Então Dulcineia me perguntou: Qual o seu maior desejo, Teresa? E eu respondi: ver a minha família. Só ver? Não, quero dizer, continuar a cuidar da minha família, ver o que posso fazer por eles. É muita responsabilidade que deixei para trás. Sou mãe, esposa, filha cuidadora de animais. E como você desempenhou essas funções, Teresa? Fazendo tudo o que podia e um pouco mais. Me fale desse um pouco mais. Na verdade, eu vivia para eles. Minha vida era minha família e meus amores. E o que você achou de vir antes deles para cá? Ah, eu sempre sonhei com isso, porque se um deles viesse antes, eu não sei se aguentaria a prova. Morreria por qualquer um deles. E que nome você dá a essa sua atitude de fazer tudo e um pouco mais? Ah, isso é amor, Dulcineia, puro amor. E se você hoje não receber a autorização para visitar a sua família, o que vai sentir? Muito mal. Meu maior sonho vai morrer. Bom, então é bom que eu lhe comunique logo, com muito carinho, a notícia que tão cedo você não poderá ver a sua família. Por que isso, Dulcineia? Caso fiz algo errado? Eu falei com uma certa raiva da terapeuta, colhida pela surpresa da má notícia. Seu sonho agora é impossível, minha filha. Mas o que aconteceu? Houve algo de ruim na minha família que eu não posso saber? E o que seria ruim para você, na sua família? Que meus amores se desorientassem,
e que façam coisas que eu sempre lutei para que não fizessem, ou ainda que se afastem dos sonhos que lutei para que eles alcançassem. Eis a maior das ilusões do amor, minha filha. Sonhar o sonho dos outros. Sonhar pelas pessoas que amamos. Isso vai criar a rede de energias e vibrações nas quais nos prendemos sem chances de sair. Querer que a vida e as pessoas sejam como gostaríamos ou desejaríamos que fossem. Sua família agora está livre para sonhar por si mesma, enquanto você mesmo, desencarnada, ainda deseja controlar as aspirações e os sonhos de todos eles. A morte, minha filha, entre outras vantagens, corrige o curso de nossas vidas, quando não nos encontramos afinados com aquilo que era essencial ser feito por cada um de nós. Diante disso, Teresa, tenho uma pergunta fundamental para lhe fazer. Qual? Perguntei muito magoada com tudo que estava ouvindo. Você teve algum sonho que se abandonou em função da sua família? Tive vários. Então me diga um que, se pudesse, gostaria de realizar agora. Ah, Dulcineia, vamos deixar isso para lá. O que continua sendo meu sonho é minha família. Mas este é o tratamento que você veio fazer aqui, Teresa. Renovar o foco de seus sonhos e trazê-los para você e não para os outros. Isso, porventura, é considerado doença aqui? Aqui, em qualquer lugar, é uma doença grave. E não foi sem razão que o seu protetor a internou na ala dos depressivos, isto é, aqueles que não aceitam a vida como ela é. Então vou ter que esquecer a minha família, Dulcineia? Diga corretamente. Esquecer de sonhar por eles, e até aprender isso será bom ficar longe deles. E que vou fazer para me tratar? Diga-me um sonho seu, daqueles que abandonou, e gostaria de realizar agora. Eu adoro os jardins, Dulcineia. Deixei de cuidar dos meus jardins. E, finalizando a sua história, Teresa acrescentou. E assim, Pai João, aqui estou há quase 3 anos, cuidando de jardins, amando o meu sonho, aprendendo a respeitar o sonho dos outros e ainda com muita esperança de rever meus familiares. No trato com as flores, aprendo a paciência. Aprendo que tudo tem seu tempo, seu fluxo, sua naturalidade, e que o único ser capaz de interferir nisso tudo com sabedoria, sem sonhar os sonhos alheios, é Deus. Estou descobrindo, Pai João, que não sou Deus. Então, olha que bonita essa história de Teresa, mostrando então, né, que o amor dela, na verdade, era um amor de controle, um amor egoísta, mas que ela achava que estava fazendo o melhor. Na verdade, ela estava sonhando os sonhos da família, direcionando, né, para que as pessoas concluíssem as suas aspirações, né? Então veja que a fala dela, olha, que o medo dela é que os amores, né, se desorientem e façam coisas que eu sempre lutei para que não fizessem, ou que se afastem dos sonhos que eu lutei para que eles alcançassem. Então vejam que era muito mais as aspirações que ela achava do que era bom para os familiares dela do que os próprios familiares achavam. E que ao desencarnar ela precisou rever esse conceito de amor, né? Que isso, na verdade, não é o amor verdadeiro, isso é um amor de controle, isso é um amor egoísta, que ele quer que as coisas saiam da maneira como ela espera que sejam, ou que ela trabalha para que sejam assim. E quando as coisas não acontecem dessa maneira, ela então pode entrar, né, num período de depressão, porque ela não aceita que a realidade é diferente daquela que ela tinha planejado e lutado, né? Então isso acontece muitas vezes quando na nossa vida, porque a gente tem essa noção equivocada do que seja amar, né? Então o Pai João, num outro trecho do livro, desse mesmo livro, ele diz assim: quando as experiências da vida elas estiverem duras demais, a ponto de nos causarem descrença nos ideais de melhoria, progresso, existe uma grande possibilidade de estarmos querendo carregar em nossos ombros o peso de problemas que pertencem aos outros, né? Então, o nosso sofrimento, assim como o da Teresa, ela nasce quando nós não queremos cumprir com essa lei da vida, né? Que é deixar ela fluir,
quando nós não permitimos a naturalidade dos acontecimentos, quando nós não aceitamos a realidade diferente daquilo que nós gostaríamos que ela fosse, né? Então, quando a gente idealiza a respeito das pessoas que nós amamos, né? Isso e nós nos distanciamos de amá-las da maneira como elas são, com os problemas que elas têm. E quando elas não correspondem ao que nós delas esperávamos, nós caímos nessa descrença, nós sentimos essa dor intensa, né, no campo afetivo. Por quê? Porque nós tínhamos umas expectativas muito grandes, né, através dessa forma de amar equivocada que nós estávamos fazendo. Então, a gente jamais pode esquecer que se nós queremos preservar o nosso equilíbrio, antes de tudo, nós precisamos aprender a amar, né? E para aprender a amar da maneira correta, nós precisamos aprender a nos amar. Sem isso, vai ficar difícil encontrar força e fé para dar conta dos problemas das pessoas que nós amamos ou simplesmente para poder fazer alguma coisa de útil por elas, né? Então, o apego que nós temos um pelos outros cria uma miragem doentia, a ponto de nós supormos que nós somos os responsáveis pela dor do outro quando acontece alguma coisa errada, né? Então, assim, a vida vai ficando pesada, porque nós queremos carregar aquilo que não nos pertence. Então, o Pai João diz: amar não é carregar a dor de quem amamos, né? Então, esse sofrimento nosso, ele vai nascer quando nós não queremos permitir que a vida flua, né, com seus acontecimentos, aceitar a realidade, né? Então, amar é preservar a nossa sanidade e equilíbrio, colaborar para que o outro possa fazer o mesmo, né? Amar é iluminar o outro para que ele se liberte da sua dor quando decidir sair dela. Então, nesse aspecto, existe um grande desafio, que é aprender a soltar, né, o fluxo cósmico da vida alheia, aprender a amar sem controlar, a amar sem ser dono, a amar sem carregar o outro que precisa andar com as próprias pernas. Então veja, nem Deus, que é Deus, ele carrega por nós o que nós temos que carregar. Então Deus, ele alivia, ele nos orienta, fortalece, mas ele espera que a solução venha de nós mesmos, né? E que nós tenhamos pernas fortes para subir a montanha da evolução. Então, quando nós amamos a ponto, nosso amor, né, nós amamos da maneira errada, nós começamos a ficar desiludidos, a vida fica pesada, nós ficamos cansados. Por quê? Porque nós queremos curar, libertar quem não quer ser curado e libertado, né? Nós queremos mudar o fluxo da vida quando a própria pessoa não quer que isso mude na vida dela. Então, isso não é amor, isso é prepotência, né? Então, todos nós temos um limite e não existe um amor tão poderoso que possa mudar alguém além de nós mesmos. Então, essa é a lei, né? Cada um carrega o balaio das dores que a vida nos trouxe, né? Então, é muito bom saber que as pessoas que amamos querem melhorar, mas o melhor ainda é saber que nós só podemos contribuir, dar um empurrãozinho, né? Ajudar um pouquinho a pessoa, mas cada um de nós terá que arcar com os seus próprios limites, com os seus próprios desafios. Então, não existe um amor que eu possa fazer algo pela pessoa que ela não quer fazer por ela, né? Então, a gente volta nessa questão, o que é amar, né? O que é o amor de verdade? E para responder isso, nós podemos ir lá em Coríntios, né? Numa carta que Paulo escreveu, um dos apóstolos, né? Depois, né? De Jesus. Paulo só se converteu depois, né? Quando Jesus já não estava mais na terra, mas ele teve a visão indo para Damasco de Jesus e se converteu num dos apóstolos mais fervorosos aí de Jesus. Então, quando ele escreve essa carta a Coríntios,
ele diz uma ideia do que é o amor. O amor, ele é paciente, o amor é prestativo, ele não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a justiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, nós precisamos comparar, né, esse amor que é ali, né, ó, não se enche de orgulho, não se ostenta, não, não é paciente, não é invejoso, com o amor, se realmente o que nós temos pelos nossos entes familiares, pelos nossos entes queridos, realmente o que nós sentimos é amor, né? Então, o que nós podemos finalizar, né, sobre o conceito de amor? Que amor é iluminar o outro para que ele se liberte da sua dor quando decidir sair dela. Então, não é sofrer nem se responsabilizar pelo que acontece com as pessoas que amamos, mas preservar a nossa sanidade e equilíbrio e colaborar para que o outro possa fazer o mesmo. E também aprender que o outro precisa andar com as próprias pernas. Então, não existe, né, de novo, um amor poderoso que possa mudar alguém, né? Nós só podemos mudar a nós mesmos. Então, cada um de nós tem esse compromisso com consigo mesmo, né? Bom, então nós finalizamos a primeira etapa, que é descobrir o conceito de amor, né? E agora nós vamos para o segundo nosso roteiro, a segunda etapa, que é conhecer o auto-amor. Então, o que é desenvolver o auto-amor? Então, o auto-amor é um aprendizado de longa duração, né? Então, quando nós conectamos seu conceito a fórmulas comportamentais para aquisição de felicidade instantânea, né, é uma atitude própria de quantos se exasperam com a procura do imediatismo. Então, assim, não tem como você querer desenvolver o auto-amor, assim, 5 passos para o desenvolvimento do auto-amor. Desenvolva o seu auto-amor em 20 dias, né? Não existe isso, porque aprender a amar é uma lição para a eternidade. Então, todos os dias nós vamos construir o auto-amor. Então, o que é o auto-amor? Então, educação para o auto-amor. Então, amar-se não significa elaborar privilégios e vantagens pessoais, mas sim na forma como convivemos conosco. Então, o amor a si não se confunde com egoísmo, porque foca os sentimentos para a fonte de sabedoria e elevação, criando ressonância com o ritmo de Deus. Amar-se é ir ao encontro de si mesmo, é aprender a nos perdoar, é aprender a entender que nós temos limites, é aprender a entender que nós precisamos cuidar de nós mesmos, né? Então, o auto-amor é fundamental para que a gente consiga desenvolver uma autonomia junto até as pessoas que nós convivemos, para que nós não permitamos que também nós sejamos machucados, que carreguemos fardos que não são nossos, que assumamos responsabilidades que não nos pertencem, né? Que muitas vezes, como foi a da Teresa, né? A historinha da Teresa, ela achava que ela estava fazendo tudo para o outro e isso era amor, quando na verdade não. Então ela precisava desenvolver esse auto-amor. E o auto-amor também passa, né, pela autorrealização de você ter um sonho, de você construir, né, uma coisa para você. Então, no caso dela, era cuidar dos jardins, que ela sempre abriu mão porque ela não tinha tempo, porque ela carregava o fardo dos outros, né? Então, essa é a proposta do auto-amor. Então, como a irmã se fala, nós precisamos nos educar, né? Então, ele vai ser um aprendizado. Nós vamos construir um novo olhar sobre nós vamos desenvolver esses sentimentos elevados em relação a nós, né? E isso vai demorar um longo caminho aí ao longo da nossa própria vida. Então, nós vamos aprender a nos dominar, né? Educar os nossos sentimentos e nós vamos tomando posse dos nossos próprios sentimentos. Vamos aceitando, né? Que só existe amor a si através de uma relação pacífica com a nossa sombra.
Então, nós vamos renovando nossos sistemas de crença, superando os preconceitos que muitas vezes nós temos quando nós falhamos. Nós falamos para nós mesmos: nossa, que burra, ou nossa, que tonta, ou nossa, que. E vamos depreciando a nossa pessoa. Então, isso é renovar o sistema de crença. É nos acolher. Quando a gente faz uma coisa errada, em vez da gente se depreciar, a gente fala: nossa, eu fiz errado. Eu me perdoo porque eu não sabia que ia ser dessa forma. Da próxima vez, não farei desse jeito. Então, é renovar, né? É dar uma outra visão sobre como nós avaliamos, né, as nossas imperfeições perante a nossa própria consciência, né? Então, e a ação no bem, né? Nós podemos nos integrar em projetos solidários, que isso vai contribuir para que a gente veja, né, que todas as pessoas têm problemas, não somos só nós. Então, a integração em projetos solidários, ela permite essa comparação, ela permite que a gente saia do ponto de ficar olhando só para nós mesmos e começamos a entender que todos temos problemas, né? Todos trabalhamos para o nosso melhoramento. Às vezes a pessoa tem um problema numa área, outras têm outras, né? A integração no projeto solidário, ela nos ajuda, então, a ter esse olhar para fora de nós. E concluindo, então, né, que a última, que é a última etapa, quando nós já aprendemos o conceito do amor, aprendemos a nos amar, aí sim nós vamos conseguir amar o próximo, como na máxima que Jesus ensinou, né? Amar o próximo como a nós mesmos, então, porque aí nós já temos o conhecimento do que é o amor, nós já conseguimos nos amar e aí nós conseguiremos estender esse amor, né, ao nosso próximo. E isso vai fazer com que as nossas relações se tornem mais fraternas, mais pacíficas, mais suaves, sem cobranças, sem aspirações. E vamos também fugir das decepções, porque nós vamos entender que cada um só pode dar aquilo que tem, né? Então, lá no Evangelho, o Espírito Lázaro fala assim: o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que os bens terrenos, que vai ser a nossa evolução espiritual, né? Que é a elevação gloriosa. Então, é um projeto de vida, né? Aprender a nos amar, aprendendo também a amar, estender esse amor ao nosso próximo. E encerramos então com o convite de Jesus, que diz assim: vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, vamos encerrar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Agradeço a você que ficou até aqui e até mais.